qualquer grupo, se a gente não voltar à discussão das escolhas que nós fazemos, do nosso modelo social. A gente tem que discutir isso, a gente precisa considerar isso, porque isso é a base de todas essas questões que hoje nos atormentam e vão continuar nos atormentando por um longo período. E aí, ao longo da apresentação, eu vou mostrar como isso é perverso, porque a tendência é você criar mecanismos para que esses grupos não percebam isso e comecem a brigar isoladamente. E dentro do campo da deficiência, isso é claro. Né? A política, ela favoreceu uma quebra na ideia da visão sobre a deficiência em si, e a gente acabou ficando, de uma certa parte, mais preocupado com o tipo de deficiência. Né? Aí você discute a deficiência do ponto de vista, se é uma deficiência auditiva, se é deficiência visual, e aí cada grupo, ele briga isoladamente. E isso tem um prejuízo muito grande, porque existem questões maiores. Tem a questão do deficiente em si, independente do tipo de deficiência que ele tem. Né? Isso eu não estou querendo dizer que a gente não vai considerar as especificidades. Mas isso não é o ponto principal. O ponto principal é a qualidade do ensino e a possibilidade de aprender que o aluno com deficiência tem que ter, independente do tipo de deficiência. Então, há uma tentativa de causar esse racha e isso vem acontecendo. Né? Como eu falei nesse evento, o evento ele foi todo arrumado assim. Aí algumas coisas deficiência visual, outras coisas deficiência auditiva, uma coisa muito sectária. E a gente não tinha momentos para discutir coisas maiores. Então a gente precisa ter cuidado que a gente acaba embarcando nisso e não percebe que a gente está mantendo, né, está alimentando um sistema que não quer discutir a qualidade do ensino e a possibilidade de aprendizagem que esses sujeitos, não só alunos com deficiência, mas com qualquer outro grupo, têm o direito de ter dentro da escola. Então a gente não pode, em momento algum, perder de vista essas questões. Aí, como eu falei, a questão da própria inclusão, outro termo também muito utilizado, acho que vocês também devem estar ouvindo muito a questão, se fala-se muito em empoderamento, né? Mas a gente precisa ter cuidado. Qual é a lógica desse empoderamento? É o empoderamento na lógica de você ter acesso, né, ao que é produzido dentro dessa lógica neoliberal, dentro dessa lógica de você é um consumidor. Então hoje eu me sinto uma negra empoderada, porque hoje eu consigo ter acesso a determinados bens que eu não tinha antes. Né? Mas eu não questiono que bens são esses e qual é a minha participação nisso. Eu sou levada na corrente, porque agora eu consigo entrar em espaços que eu não entrava antes. Que espaços são esses? Eu não questiono o porquê eu não entrava antes. Então a gente continua beirando uma alienação. E ele traz o discurso de que não. Né? Essa semana mesmo eu estava assistindo televisão e passou uma moça num programa de TV, Fátima Bernardes, e aí ela se tornou modelo, uma negra muito bonita. E ela falando, né? Que assim, a consciência da beleza dela se deu a partir do concurso. E esse concurso abriu espaço para ela ter acesso a outras coisas. Ela é empoderada. Então a gente precisa ter muito cuidado. Porque você está dentro da mesma lógica, na mesma engrenagem, você está seguindo e você não está percebendo. E quando a gente vai na mesma lógica, na mesma engrenagem, vai chegar um momento que ele vai falar, você vai até aqui. Né? Alguém havia perguntado anteriormente a questão do trabalho, né, da pessoa com deficiência, é isso. Quais são esses postos ocupados? Eu acho que uma parte de vocês deve ter visto os meninos trabalhando nos supermercados empacotando coisas. Será que todos esses deficientes, a capacidade que ele tem, só chega até ali? Mas aí eu posso dizer que ele está incluído no
né? Então, isso que eu estou comentando aqui, eu acho que é uma discussão que no campo da deficiência ela ainda não está muito forte como em outros grupos, que já estão bem mais conscientes em relação a isso, né? E gritam mesmo e vão para o enfrentamento. No campo da deficiência, como a professora falou anteriormente, essa questão assistencialista é muito forte, né? A questão do coitadinho, da pessoa, não, né? A vitimização religiosa, a ideia do castigo, algumas coisas ainda estão no estereótipo das pessoas, do próprio deficiente, da família, e algumas pessoas se aproveitam dessa situação, né? Para que esse indivíduo não consiga realmente ascender. Isso é muito claro, né? E aí você tem uma série de políticas que tem um duplo sentido, né? A professora estava comentando aqui, agora mesmo com essa questão da reforma da Previdência, tem uma questão dos benefícios. A gente não viu falar ainda, eles só estão falando da aposentadoria. Mas tem a questão dos benefícios. E na questão dos benefícios, você tem aí, o governo brasileiro tem uma prática que aparentemente, é o que eu falei, não, gente, sempre tem algo subliminar por trás disso, né? De aposentar a pessoa com deficiência. Tá. Eu acho, como a professora colocou, é necessário que as famílias, elas tenham sim um aparato financeiro. Porque se a gente for analisar, grande parte desses indivíduos são de famílias muito pobres. E muitos necessitam realmente de cuidados, a mãe, ou, né, geralmente a mãe, né, vocês viram aí o caso dos meninos, né, meu nome, que vem com a microcefalia, vocês viram aí o caso das mulheres que foram abandonadas pelos seus companheiros, né? Na mídia estava mostrando, então, o que é que a gente percebe? Historicamente mostra isso. Que as mulheres, né, as mães geralmente é que cuidam. E aí, geralmente, essas mães são as que sustentam a família. Portanto, elas não podem trabalhar, elas vão precisar de uma ajuda. Essa é a nossa lógica. Qual é a lógica? A outra lógica? Não é essa. A outra lógica diz o seguinte: se eu aposento ele não vai para o mercado de trabalho, porque ele está aposentado. Portanto, eu não preciso criar condições nos espaços de trabalho, nos espaços sociais, né, para que as pessoas transitem. Então, se ele não está na empresa, né, se o aluno está aqui, ele aposentou, ele não vai para a empresa vai precisar pensar em condições de adaptação? Não. Menos no trabalho. Ele vai ficar em casa. E aí tem a questão de dignidade também do indivíduo. Mas essa é a lógica. Você não quer ter problema, não. É porque cada vez que eles saem de casa, que eles querem ir para a escola, que eles querem ir para a universidade, isso cria-se um problema muito grande do ponto de vista de quem governa. Porque ele vai querer as condições. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está falando a respeito disso. Então vai ter esse enfrentamento. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai tentar criar políticas, né, coisas assim boas, preocupadas, né, disfarçadas de uma preocupação, para evitar que esse sujeito vá. Então é melhor, mesmo que ele aposente, que ele fique em casa. E às vezes o próprio cidadão ele não tem essa consciência, ele não consegue perceber isso, né, de que existe aí todo um aparato por trás disso. E agora, nessa discussão que a gente vai travar nesse país em relação à aposentadoria e o benefício, então nós sabemos que os grupos mais vulneráveis, né, são aqueles que são os primeiros a serem atacados. Então ninguém falou nada, mas a tendência, né, é você retirar uma série de conquistas que foram travadas ao longo do tempo, né? Então eles vão fazer esses cortes e às vezes por uma falta de articulação, e aí eu volto e digo novamente, se está dividido, se a gente for pensar na deficiência por tipo, né, a gente se enfraquece. Porque essa discussão, por exemplo, não é uma discussão, porque você é surdo, porque é cego, não. Né? É uma discussão que nos une. Então a necessidade de estar unido para o enfrentamento. Né? E a política, ela vem na contramão disso. Ela vem na contramão de nos levarmos a nos preocuparmos apenas com questões procedimentais.
Isso eu não quero dizer que as questões procedimentais elas não são importantes, né? Então há necessidade de adaptação de material, fizemos muito isso na escola. Mas há uma necessidade também de questionar o que é ensinado na escola, né? Tem uma coisa que eu costumo falar no evento que aconteceu e que para mim foi muito emblemático. Numa dessas minhas idas à escola, aí estava tendo um encontro de professores, né, os professores de química visitados para fazer lá seus planejamentos. E aí eu conheço a professora, tenho muita abertura com ela, e aí eu sentei também, fiquei conversando com eles, e aí ela falou, olha, eu vou precisar ensinar isso aqui. Mas a aluna era uma aluna cega, mas para ela, não vai dar para ensinar para ela. Então eu pensei o seguinte, eu não vou ensinar para ela, vou ensinar para os outros alunos. Aí eu perguntei para ela, professora, esse conteúdo que a senhora vai ensinar, é um conteúdo relevante dentro da química? É um conteúdo realmente que vai impactar em outras aprendizagens? Ela falou, não. Eu falei, então, por que não tira de todo mundo? Né? Por que um aluno, mesmo aluno que não tem deficiência, por que a gente precisa ter um currículo tão cheio que considera o que ensina e não o que aprende? Né? Que está focado para o ensino e não para a aprendizagem, porque não dá tempo nem de maturar o que foi ensinado. O indivíduo não consegue nem acomodar isso aí, as próprias teorias de aprendizagem falam disso. Então é engraçado, a gente estuda tudo isso e fala como esse processo de aprendizagem não é instantâneo. Mas não dá tempo, porque você tem um currículo que é uma coisa de louco. Né? Então, a gente não pode perder de vista que o material que eu vou adaptar, que conhecimento é isso? Né? Então, isso era uma discussão que eu fazia com meus bolsistas. Eles falam, professor, tem que adaptar tal material. Para que conteúdo é? Ah, tá. Sim, mas para que a gente ensina esse conteúdo? Eu preciso saber o papel que esse conteúdo tem no processo de aprendizagem do indivíduo. Para a gente não ficar nessa de que eu tenho que estar adaptando, eu tenho que estar comprando coisa e não faço uma discussão a respeito desse currículo. Que currículo é esse? A quem ele está a serviço? A quem realmente ele atende? Que é aquilo que a professora colocou. Então a gente entra aí dentro dessa engrenagem e não questiona a estrutura dessa engrenagem. E questionar a estrutura da engrenagem é bem importante. Porque nós, né, de uma certa parte, somos atingidos pelos produtos dessa engrenagem. Então a gente precisa estar atento ao que está circulando dentro da escola. As ausências que existem no currículo e as presenças, né? As ausências propositais do currículo. Né? Então vejam que a discussão, ela é sempre uma discussão que envolve todos nós. Independente de a gente estar falando aqui enquanto pesquisadores da área da deficiência, como outros colegas que passaram aqui discutindo outras temáticas. Então existem questões maiores, que são as ausências e as presenças desse currículo. Então a gente não pode entrar numa engrenagem de estar fazendo sem questionar que currículo é esse. Né? Mas o foco dentro das políticas, eles acabaram sendo centralizados para as questões mais procedimentais. É tanto que na política, né, nacional de educação especial, na perspectiva inclusiva, ele traz depois um manual para cada deficiência, modus operandi para cada deficiência. Né? E aí e as salas de recurso em si, né? O atendimento educacional especializado, que é um direito do indivíduo, e que a priori ele não precisa acontecer apenas na sala de recurso, mas foi o modelo adotado no Brasil. E isso a gente precisa questionar, porque essas salas de recurso acabaram sendo um deslocamento das salas especiais para dentro da escola regular. Porque aí você pega o menino, né, manda para lá e ele passa a ser um problema apenas, porque é dessa forma que ele é visto, um problema da professora da sala de recurso. Ele não é um aluno da escola, ele é um aluno da professora da sala de recurso. Então você cria uma micro sala especial dentro de uma estrutura de uma escola regular. Mas na hora que você vai dizer, você diz o quê? Que ele está incluído na escola regular. Não, ele está na sala de recurso.
Então você monta, existem outros modelos. Por exemplo, em outros países dos Estados Unidos, ele tem vários modelos de atendimento. Mas o nosso foi esse. Né? E aí tem uma questão de recurso também, né? De você conter recursos. Porque a gente não pode perder de vista que dentro desse modelo, né, dessa visão neoliberal, gastar com o povo é despesa. O povo passa a ser despesa. Né? Então você precisa reduzir esses gastos. E aí você enxuga de tal forma que você traz esses indivíduos entram dentro da escola, você cria uma sala de recurso, né? E aí esbarra na questão dos profissionais que vão estar dentro da escola dando esse atendimento educacional especializado, né? Porque aí, como nesse caso, aí você entra nas especificidades. Por exemplo, se você tem uma pessoa com deficiência visual, você vai precisar de alguém especializado que tem um conhecimento a respeito da deficiência visual. Né? Se você tem uma pessoa, um deficiente auditivo, você também vai se deparar com a necessidade de um profissional especializado dentro daquela área. Até porque nós temos a questão da língua, que é um dos maiores problemas enfrentados e das maiores causas de abandono escolar. Porque ele vai para a escola, como ele não escuta, como é que ele vai ficar dentro da escola? Uma escola que é feita justamente para alunos ouvintes. Né? Então ele vai sair da escola. Mas aí o discurso da dominação é o quê? Ah, não, ele saiu, mas eu garanti a inclusão dele. Eu garanti o acesso, aí ele não ficou. E aí ele fala o seguinte, esse profissional aqui, ele vai precisar acompanhar ele, né, um intérprete. Aqui, por exemplo, no estado da Bahia, como na grade de contratação de pessoal não existe a figura desse profissional, até porque é uma profissão muito nova, né, o processo de regulamentação dela é muito novo. Então o que é que acontece? Você contrata indivíduos. Grande parte desses indivíduos, eles vêm de experiências nas igrejas, né? Principalmente nas igrejas evangélicas. Então você tem pessoas aí que têm uma formação que vem oriunda das igrejas. Então você contrata esses indivíduos, né? E esses indivíduos vão dar um suporte para esse aluno dentro da sala de aula. Só que aí nós temos um problema, né? E talvez por isso se justifique que, na medida que o aluno com deficiência ele vai alcançando níveis de ensino maiores, o número também vai reduzindo. Então a quantidade de alunos no ensino médio é menor do que a quantidade de alunos no ensino fundamental 1, por exemplo, que é maior do que no ensino fundamental 2, e aí vai reduzindo, porque aí você abre um leque de disciplinas de uma linguagem um pouco mais específica de cada área. E o indivíduo que está ali como intérprete, ele não domina isso. Né? Então ele conhece o vocabulário muito do cotidiano, da comunicação cotidiana. E aí você entra dentro de um tipo de necessidade que, de uma certa parte, necessitaria de um indivíduo que tivesse uma formação para poder conseguir dar conta da interpretação de forma muito mais eficiente. Né? Então ocorre também, né, a ideia de que ele está lá e você fala assim, ah, não, mas ele está na escola, eu já garanti para ele a entrada na escola, eu já garanti para ele o intérprete, embora o intérprete nunca está no início do ano letivo, viu gente? Quando ele chega, né, até resolver os problemas contratuais, e diga-se de passagem agora, que o governo do estado da Bahia não está pagando direito aos terceirizados, imagine o caos. Né? Então ele entra muito tarde. E aí o que é que vai acontecer? Às vezes ele não vai dar conta da demanda e aquele indivíduo não vai ficar na escola. E eu vou poder usar aquele discurso de que eu dei as condições para ele ficar lá. Foi ele que não quis. Você desloca a ideia das questões sociais para o indivíduo. Você foca no indivíduo, que é aquilo que a professora havia falado, que era um modelo. Né? Esse modelo médico é um modelo que foca no indivíduo. Ele saiu de cena, não. Ele deu uma reciclada, ele está com práticas um pouco mais perversas. Não é? Então você faz isso, você força a saída desse indivíduo de uma forma que socialmente as pessoas não percebam. E ele também acaba evadindo. Ele não permanece no ambiente porque a escola não foi feita pensando em indivíduos que não estão no padrão
de normalidade social. Né? E o deficiente é um deles, assim como o negro é um e muitos mais, o índio e muitos mais. Né? Então, esse padrão construído, em algum momento ele vai se apresentar dentro da escola, em qualquer ambiente social, e vai provocar a saída desse indivíduo. E isso a gente precisa estar atento, porque ele se torna refém disso, né? Muitas vezes porque ele não tem essa compreensão. Imagine um aluno de educação básica, de ensino fundamental 1. Né? Ele não vai ter essa compreensão. E as famílias também não têm. Então o que acontece? Ele deixa de ir na escola, a mãe deixa de levar ele na escola e ele vai ficar em casa. Mas, nacionalmente falando, nos discursos, temos uma política, praticando uma inclusão, né? Então isso é muito forte. Então a gente, né, de uma certa parte, tem uma responsabilidade muito grande na denúncia dessas questões. Né? Então a gente precisa estar denunciando isso em todos os espaços, para que as pessoas possam ter mais dignidade nos espaços que é dela, é o direito dela, porque ela passa por aquilo. E que precisa ofertar uma qualidade de ensino e, de uma certa parte, está deixando a desejar, está deslocando esse problema justamente para a escola, porque aí começa também a culpar a escola, né? Porque a escola não consegue fazer isso, porque a escola não consegue fazer aquilo, e desconsidera que essa escola ela não está sozinha, ela está numa rede de ensino. E nossa rede de ensino é formal. E o que significa isso? Significa que você tem alguém que regula. Uma regulação. Só que na hora de você atribuir a responsabilidade, você quer atribuir no sujeito da escola. E aí você desloca de quem regula. Né? E a gente não pode fazer isso, porque quem regula é quem detém também os recursos. Né? E nós sabemos a necessidade que a gente precisa de recursos para que as coisas realmente ocorram. Né? Não é só discurso, né? Não é só a lei em si, como foi dito, que vai garantir isso. Não é. Faz parte, é necessário, porque a gente precisa ter um mecanismo para poder reivindicar juridicamente os direitos, mas a gente efetivamente precisa de dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Né? E aí eu volto de novo, dentro desse cenário onde esse modelo adotado diz que o povo é despesa, aonde é que a coisa pega? No recurso. Porque eles mesmos, né, que divulgam que estão dentro dessa política, que fizeram ações, que reuniões que de lá derivaram vários documentos, né, dizendo o discurso inclusivo, que traz essa questão da inclusão, aonde é que eles pegam a gente? Justamente na hora da divisão desses recursos. Né? Porque é aquela história, você vai até ali, chega ali, agora você não vai conseguir avançar mais. Né? A gente não pode trabalhar dentro da boa vontade dos indivíduos. Né? Fica achando que aí é dentro de um discurso também, que dentro da deficiência isso é muito forte. Né? Então você olha para aquele indivíduo, primeiro você fala assim, né? Eu acho que alguns de vocês devem ter encontrado alunos aqui com deficiência na universidade, às vezes a visão, você olha assim, parece que é quase um super-homem, né? Então ele é um pouco uma visão de uma meritocracia, né? Puxa, ele conseguiu resistir e conseguiu chegar até aqui. Ele tem sim, com certeza, né, seus méritos por ter passado por essa engrenagem, por esse fio aí, esse funil que tenta eliminá-lo. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ter cuidado para não achar assim, não. Então os outros também têm que passar por tudo isso para conseguir sair daqui. Né? E se os outros não, se ele conseguiu, por que os outros não conseguem? Não é isso? Então aí, há presente aí, tem um discurso muito forte, não é desse jeito. Não precisa ser doloroso ter acesso àquilo que você paga para existir. Né? Somos nós que pagamos essas estruturas. Então, a minha entrada dela não precisa ser dolorosa. Ela tem que ser um direito, ela tem que se constituir um direito. E isso aí a gente precisa estar lutando a todo tempo. Então, dentro da educação básica, mesmo dentro desse cenário que eu relatei para vocês, houve vários avanços. Né? Então, eles estão conseguindo caminhar
dentro de uma realidade que contribui de uma certa parte para a desmotivação, né? Então a gente vê todo o tempo, né, as escolas, os diretores, os administradores das escolas, os próprios professores se queixando das condições que faltam para poder ele realizar o trabalho, né? Porque aí você pensa o seguinte, você, dentro da própria política, ele pensou numa formação, né, em capacitar pessoas para poder trabalhar dentro das salas de recursos com atendimento educacional especializado. Mas você não teve nenhuma ação voltada para o professor da sala de aula, dito da sala de aula comum. Né? Não houve uma preocupação na política em relação àquele professor de filosofia, de sociologia, de matemática, assim sucessivamente. E você acha que eles esqueceram? Ou isso é proposital? Né? Significa que eu vou ter que gastar mais. Aí também já é demais, né? Já está querendo que eu gaste muito. Já estou dando a sala. Já estou falando que vai ter uma pessoa ali. Agora você quer que eu gaste com isso? É proposital. E aí o que é que você faz? Você acaba minando um processo que poderia dar certo. Porque a escola não é feita apenas de professor da sala de recurso. E não é esse professor da sala de recurso que cuida efetivamente da aprendizagem do sujeito. É o professor da sala regular. É ele que está lá ensinando, né, os conhecimentos necessários para esse indivíduo. Então esse professor precisa ser visto, precisa ser pensado dentro de uma política que realmente esteja querendo incluir, né? Que não queira, de uma certa parte, fazer uma pseudo-inclusão. Né? Então, esse indivíduo está fora da política, está completamente fora, não se pensou nele. Né? E aí, o que é que vai acontecer? Hoje, dentro da escola, os maiores embates é justamente com esses professores. Aí você vai falar, porque, e aí você vê um escola primeiro porque ele tem má vontade. Olha onde é que cai, sabe? Cai no caminho da subjetividade, né? Ele é uma pessoa que tem uma má vontade. Gente, será que é isso mesmo? E aí a gente desloca disso. E cadê a política que cuida disso? Entendeu? Então a gente fica pensando no indivíduo, nas características dele e esquece de que os meios não foram propiciados para que esse indivíduo pudesse ter um contato mais confortável com aquele aluno. E aí ele não vai querer aquele aluno dentro da sala de aula. Né? E as condições, elas vão acontecendo até o ponto daquele indivíduo não ficar mais dentro da sala de aula. Então essa experiência que eu tive mostrou isso. Por exemplo, no nosso caso que trabalhávamos com química e biologia, gente, os professores estavam mais tranquilos, porque assim, qualquer coisa, eles sabiam quem recorrer. Então os alunos estavam lá, os meninos ajudavam bastante mesmo, ele se sentia mais confortável e ele fazia as coisas. Né? Porque ele contava com ajuda. Então ele vai aprendendo, ele vai adquirindo com a experiência que ele vai tendo com aqueles indivíduos. Mas se você não tiver um suporte, de forma geral, né? O professor tem pouco tempo para elaborar suas atividades. A carga horária dele é hora-aula mesmo, é saída de uma sala e entrando em outra. Então a gente já tem um problema da precarização. Com o aluno, a entrada do aluno com deficiência, isso aí vai continuar aparecendo mais ainda. Né? Então o problema já existe. Por isso que a gente não pode se deslocar de discussões mais amplas no campo da educação. Né? Pensar as questões da deficiência deslocadas dos problemas que já existem dentro do campo da educação e que precisa ser questionado por todos nós, enquanto operários da educação. Nós trabalhamos com esse ofício, então a gente precisa estar questionando as condições de trabalho. Porque essas condições de trabalho não favorecem de maneira alguma que um professor de educação básica, por exemplo, consiga contribuir para a aprendizagem daquele indivíduo que requer um tempo maior. Não vai favorecer. Mas o aluno aprende